Boa noite a todos que nos escutam hoje, que estão aqui acompanhando o segundo dia do nosso seminário de prática de direito desportivo, da pós-graduação do Verbo Jurídico. Então, a gente aqui em linha já, né, antecipando um pouco do que se espera na nossa pós-graduação, com esse objetivo muito de trazer o conceito, de trazer a teoria, mas uma abordagem também muito prática, uma abordagem muito de mercado, de pessoas que atuam na área. E aí não podia deixar de trazer hoje uma pessoa que eu tenho a alegria, além de ter uma grande admiração profissional, tenho a alegria de ter próximo na minha vida profissional e de chamar de amigo de um colega que eu conheci no mestrado, que Andrei Campos, eu nem preciso nem ler o currículo dele, nem pedir, porque de perto a gente sabe, ele além de ter sido um grande jornalista renomado, ele hoje é um advogado que atua com direito desportivo, muito nessa frente do tema que vamos abordar hoje, de compliance, de integridade no esporte, um tema muito rico, um tema de muita importância. Mestre em Direito Desportivo pela PUC, como eu falei, não precisava nem ler, né? Andrei, também você pode acabar se apresentando um pouco mais naquilo que te couber. E hoje tem uma atuação muito ampla, grandes trabalhos feitos, e aí você fica à vontade ou não de querer expor um pouco, mas grandes trabalhos feitos nessa área, né, de compliance, essa área de integridade no esporte, que na verdade, é muito importante. Então, acho que os alunos todos que estão nos acompanhando aqui, quando começarem a ver as matérias e as aulas, vão sempre perceber que o direito desportivo, ele dialoga com diversas outras disciplinas. Então, o direito desportivo, ele tem a parte do direito do trabalho, tem a parte tributária, tem a parte empresarial, hoje muito se falado pela SAF, mas nada disso vai ter a sua importância preponderante se ele não tiver seguido do que a gente fala que é o compliance, né, que é atendimento às regras, e não só no sentido estrito, né, mas no sentido amplo também, né, de boas práticas de governança, que a gente tem falado muito, e acho que a gente pode começar, então, trazendo um pouco, né, André, a sua explicação, acho que a origem disso, de um tema como a gente estava falando antes de conectar aqui, né, um tema que até pouco tempo não era falado, tivemos diversos escândalos, né, diversas polêmicas no mundo do esporte, nas mais diversas modalidades, né, escândalos de corrupção, problemas que envolvem empresários, atletas, enfim, né, isso tudo acaba se transformando em pauta midiática e acaba afetando diretamente o esporte como um produto, né, então a gente sabe a repercussão hoje prática. A gente estava comentando disso também antes de entrar, né? Tanto no campo financeiro, como no campo, dentro de campo mesmo, né? A performance de um esporte, né? De um clube, a perda da confiabilidade diante dos seus parceiros comerciais, e é tão importante para o esporte ter patrocinadores, ter parceiros comerciais. Então, Andrei, por favor, se apresente, traga aqui um pouquinho do seu conhecimento, né, da sua abordagem prática e também um pouquinho do spoiler do que você vai trazer de teoria, de conceito sobre compliance no esporte, a importância, a origem. A bola está contigo. Oi, Ana, legal estar contigo, com o pessoal do Verbo, do Lei em Campo, nesse curso super bem pensado, trabalhado pela Ana, pelo Felipe, pela turma toda que se envolveu para organizar um currículo muito bacana, com uma seleção de profissionais super capacitados, unindo o mercado e a academia num curso super completo sobre direito desportivo, que é uma área nova do direito, e é aquela área em que direito acaba conversando com esporte, né? As pessoas, às vezes, têm uma visão mais restrita do direito desportivo, imaginando e colocando sempre na esfera da justiça desportiva, mas ele é muito mais amplo. A especificidade do esporte exige um preparo maior. Então, é difícil a gente dizer, né, Ana, que existe um especialista em direito desportivo e ele dominar todas as áreas em que o direito conversa com o esporte. Isso não acontece, né? Eu e a Ana, a gente trabalha em alguns projetos e muitas vezes a gente precisa procurar alguém que é especialista numa área do esporte que conversa com um direito que não é a nossa. Né? Então, cada um tem uma área, tem aquele que se especializa em doping, é craque em doping, tem aquele que se especializa em conformidade, tem aquele que trabalha com direito trabalhista na área do esporte, tem aquele que trabalha com direito penal na área do esporte, também exigindo uma especialidade, uma especialização. Isso é super bacana porque o curso abrange exatamente isso, né? Todas as áreas em que direito e esporte acabam conversando. Então, eu acho que é um curso muito bacana que a Ana organizou junto com o Felipe. Eu estou muito contente de estar aqui conversando com vocês para falar de uma das áreas que me conquistou no esporte, que é a área da conformidade, né? Que é a área do compliance. E quando eu vejo um evento como esse e um currículo como que a Ana e o Felipe prepararam de apresentação do nosso curso, eu me encho de esperança. Porque falar sobre conformidade, falar sobre compliance no esporte é uma grande novidade.
né? Eu me lembro que quando eu saí da TV, e agora eu acho que cabe uma apresentação rápida aqui, para depois chegar exatamente nessa parte. Eu sou jornalista formado pela PUC, no Rio Grande do Sul, e advogado formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Só que eu fiquei muito tempo atuando como jornalista. Isso foi lá nos anos 90, eu sempre faço o mesmo pedido nessa hora, para ninguém fazer conta, mas me formei há muito tempo. Então, lá nos anos 90, comecei a trabalhar com o jornalismo, e o jornalismo, ao mesmo tempo que te apaixona, ele te escraviza, que a gente não consegue fazer mais absolutamente nada, porque um dia tu está aqui, um dia tu está no Catar, um dia tu está no Alasca fazendo uma matéria, e tu não tem como conciliar com outra atividade. Eu fiquei muito tempo trabalhando na TV Globo, foram 25 anos trabalhando no jornalismo, como repórter e apresentador, mas aí, um pouco antes de sair dessa minha vida, porque a gente pode falar que é uma vida, 25 anos trabalhando numa mesma empresa, eu comecei a me especializar. Eu disse, olha, está na hora de eu fazer aquilo que eu pensei algumas décadas atrás, conciliar o direito com o esporte, conciliar o direito com o jornalismo. E daí, imediatamente, eu comecei a analisar, e eu estou falando de 2017, estou falando de 6 anos atrás, áreas em que eu poderia fazer uma especialização, porque se eu queria começar a trabalhar com direito, eu precisava me especializar e voltar a estudar, porque o compromisso que eu tenho com o meu cliente é entregar excelência jurídica, e para isso eu preciso estar preparado. Assim como eu estava preparado na área da comunicação e as pessoas confiavam em mim na área da comunicação, no momento que eu faço uma migração, o que eu preciso? Buscar conhecimento, que é o que vocês estão fazendo, procurando uma pós-graduação em Direito Desportivo. Então, eu procurei alguma área que me interessasse e me deparei com Direito Desportivo. Olha só, Ana, eu, jornalista, formado em Direito, formado em jornalismo, trabalhando com esporte há 25 anos, participando de grandes eventos dentro do dia a dia dos clubes, e eu muito pouco tinha ouvido falar sobre Direito Desportivo. Muito pouco. E aí eu me deparei com essa área do direito, comecei a pesquisar, a olhar, me interessei e encontrei um curso de pós-graduação. Fiz esse curso de pós-graduação ainda trabalhando com jornalismo, e depois entrei no mestrado junto com a Ana para trabalhar. Minha tese de mestrado seria justamente em cima de conformidade no esporte, porque quando eu saí da TV eu entrei de sócio no escritório, justamente para implementar um braço de direito desportivo e trabalhar com conformidade. E as coisas andaram bem. A gente chegou a ter 6 projetos de conformidade ao mesmo tempo em que a gente estava trabalhando. Isso, para mim, foi uma conquista gigante, porque olha só, para vocês terem ideia, em 2018, eu já saí da TV e já estava nesse escritório, conciliando com jornalismo, que eu trabalhava no DAZN também. Eu fui para um summit sobre compliance da Reuters, um summit gigante com a presença do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, da ministra Rosa Weber, um monte de personagens importantes do cenário do Estado e do cenário privado do mundo corporativo. E aí, nesse summit, eu encontrei uma amiga que trabalhava justamente na empresa que estava organizando o evento, e ela me reconheceu. A gente não se via há muito tempo, desde o tempo que eu morava no Rio Grande do Sul, quase 20 anos sem a gente se encontrar. Ela disse, André, o que está fazendo aqui? Vai fazer uma reportagem? Eu disse, não, estou trabalhando com direito agora e com conformidade. Ela, que bacana, o que está achando do evento? Eu achei bacana. Mas que área que tu vai trabalhar? Como tu está trabalhando? Eu disse, eu vou trabalhar com esporte. E ela, mas com esporte? Será que isso vai dar certo? Acho que isso não vai dar certo. Alguém que estava organizando um evento de compliance, de conformidade em 2018, logo ali atrás. Né? E muitas das vezes que eu chegava e conversava também, e hoje, obviamente, essa empresa trabalha com ferramentas de compliance, inclusive para instituições esportivas, para entidades esportivas. Olha como a gente está avançando. E aí, além disso, quando a gente apresentava projetos de conformidade, de compliance para entidades esportivas, muitos dos dirigentes sequer sabiam o que era compliance. A gente precisava explicar para eles, em 2018, o que era compliance. E os que entendiam que era compliance, na sua imensa maioria, sendo que já era a minoria desses dirigentes, acreditavam que isso não combinava com o esporte. Não tinha como aplicar conformidade no ambiente esportivo. Eu não estou falando de todos, eu estou falando da imensa maioria. Imensa maioria. Eu estou falando de 2018.
De lá para cá, como eu disse há pouco, a gente teve o privilégio de trabalhar com conformidade em 6 entidades esportivas. Confederações de esporte amador, Federação de esporte de futebol, Federação Estadual de Futebol, um grande clube, um outro clube menor, enfim, a gente conseguiu, um clube de esporte eletrônico, a gente conseguiu implementar, e não porque a gente apresentou, muitos deles já entendiam a necessidade de se trabalhar em conformidade e acabaram procurando os nossos serviços. Que a gente está passando por um processo de transformação. E aí eu lembro de uma frase do ministro Luiz Roberto Barroso, que ele fala sobre ética, e eu quero fazer uma adaptação. Sobre ética, ele fala o seguinte: a elevação da ética pública e privada aqui no Brasil ainda vai levar algumas décadas. Mas a notícia boa é que esse processo já começou. Então, agora fazendo aí um paralelo e trazendo um paralelo com o ambiente esportivo, eu digo, olha, a gente ainda tem que avançar muito. Mas a notícia boa é que a gente já está caminhando. A gente já está falando sobre conformidade. A FIFA já tem um summit sobre compliance. A FIFA, de 3 anos para cá, está discutindo compliance, está discutindo conformidade. A gente tem a Confederação Brasileira de Futebol fazendo um seminário sobre direitos humanos. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente também está falando sobre conformidade no ambiente esportivo. É importante a gente entender isso. Então, a gente está tendo avanços significativos dentro de uma ideia que passou a ser também uma questão de sobrevivência no mundo esportivo. Ela é uma realidade no mundo corporativo e passou a ser também uma realidade no mundo esportivo, até no mundo associativo e no mundo empresarial do esporte. Independentemente desse modelo que se fala muito, da migração para a SAF, que é um caminho mais fácil para profissionalização, eu não tenho dúvidas disso, mas eu acho que o clube pode se organizar num modelo associativo. Então, independentemente desse modelo, o clube precisa ter uma gestão responsável, uma gestão profissional e trabalhar com conformidade. E conformidade, o que é? O que é compliance? Ele vem lá daquele verbo em inglês que é o to comply. To comply, o que é? É cumprir e obedecer. Cumprir e obedecer o quê? O que diz o direito, o que traz a lei. E mais do que isso, o que traz a lei na esfera estatal e o que traz o regramento privado do esporte, na cadeia associativa que tu pertence. Então, se é a cadeia do vôlei, se eu sou uma entidade de vôlei, uma federação estadual de vôlei, eu preciso estar em conformidade com quem? Com a Confederação Brasileira de Vôlei e com a Confederação Internacional de Vôlei. Então, eu preciso estar em conformidade com as regras do esporte, do Comitê Olímpico Internacional também. Então, eu preciso que as minhas regras privadas estejam de acordo com tudo aquilo que é estabelecido por esse movimento jurídico privado do esporte, dentro da minha cadeia associativa. Assim como eu preciso estar em conformidade com o direito e com as regras estatais, inclusive a proteção de direitos humanos, que é pilar para a construção jurídica, ou seja, para aquilo que a gente desenha juridicamente no ambiente do esporte, no ambiente do direito, no ambiente estatal, e com aquilo que a gente conversa e com aquilo que a gente escreve no ambiente privado, dentro da autonomia esportiva, mas em conformidade com a política de direitos humanos. Direitos humanos é a base para a construção estatal do direito e para a construção jurídica do movimento privado do esporte. Então, trabalhar em conformidade, ter um projeto de compliance é estar em conformidade, cumprindo normas privadas, estatuto, código de conduta, estatuto da entidade maior, regulamentos específicos de campeonato e também com leis. Isso é o compliance, agir dessa forma. E por que eu preciso estar em conformidade? Por que a minha política de governança passa a ser importante? Fundamentalmente, eu traria aqui para vocês, só para alimentar para vocês reflexão, para depois a gente abordar isso de uma maneira mais profunda, mas para vocês entenderem a importância da conformidade, por uma questão moral, né, Ana? A gente faz o certo porque é o certo, independentemente de alguém mandar, senão a gente não faria o certo dentro da nossa casa. Nossa casa seria um ambiente permanentemente criminoso. Porque onde é que está a vigilância externa na minha casa? Ela não existe, ela praticamente não existe. Talvez exista agora, eu estou vendo aqui uma janela grande de vidro e as pessoas podem me enxergar. Se eu estiver cometendo um crime, alguém pode estar com uma luneta e enxergar o que eu estou fazendo. Agora, no ambiente externo, no ambiente interno da minha casa, essa vigilância é quase nula, quase zero. Mas eu faço o certo porque é o certo. É uma questão moral.
de eu acreditar em princípios, acreditar em valores que eu defendo e eu pratico, independentemente de eu ter uma faca no pescoço, independentemente de eu ter uma lei que me obriga, que me coage a agir de determinada forma. Então, essa é a primeira obrigação. A segunda obrigação é por uma adequação legal, porque a legislação já exige se trabalhar em conformidade. A legislação, a Lei Pelé trazia, agora a Lei Geral do Esporte, de uma maneira ainda mais enfática, a Lei da SAF traz quesitos em que eu preciso trabalhar em conformidade, sob pena de eu responder como gestor da entidade esportiva. De eu responder, inclusive, com a possibilidade de ser preso. Eu trazo a nova Lei Geral do Esporte, daqui a pouquinho, talvez a Ana queira abordar e a gente falar um pouquinho mais disso, mas então eu tenho responsabilidade. Então eu tenho o compromisso moral e eu tenho a obrigação legal de agir em conformidade. Agir em conformidade com as leis e com os regulamentos privados. Isso é importante. E o terceiro motivo, que talvez seja um de apelo importante e que o gestor, como é responsável também pela administração e pela economia do negócio, está enxergando, é o seguinte: eu vou fazer o que é certo, porque é certo, eu vou fazer o que é certo, porque é uma obrigação legal, mas eu vou fazer o que é certo porque o mercado está olhando. Porque é a minha chance de captar investidor, é a minha chance de captar dinheiro e colocar investimento no meu negócio. Hoje, investidores do esporte já olham para parceiros e fazem uma diligência para saber: é legal eu botar dinheiro aí, é bom eu botar dinheiro na entidade da Ana, é legal eu botar dinheiro na entidade do Andrei, ou não é legal eu botar dinheiro na entidade do Andrei, porque ele não trabalha em conformidade e a gente pode ter um prejuízo institucional logo ali na frente. Então, tem 3 obrigações que são fundamentais nessa leitura da gente entender por que o compliance passou a ser uma necessidade. Eu não digo mais, até um tempo atrás eu dizia que o compliance, agir em conformidade, era um ativo para o gestor do esporte. Hoje eu não digo mais que é só um ativo para o gestor do esporte. Hoje ele é muito mais do que isso. Ele é uma necessidade de sobrevivência para o gestor do esporte. Então, ele passa a ter no compliance uma ferramenta e um escudo para agir da maneira certa, para agir em conformidade, até para apresentar lá na frente, se houver algum tipo de problema, um atenuante. Olha, eu fiz tudo que eu podia. Está aqui, ó. Eu implementei compliance, eu agi em conformidade, está todas as ferramentas aqui com todo o diagnóstico do que aconteceu e o problema não chegou até mim. Porque houve um problema exatamente aqui, nessa fase do processo, em cima do fluxo de trabalho que a gente definiu. Então, a gente vai enxergando aí como o compliance passa a ser algo super bacana, em que vai ajudar os clubes, as entidades esportivas. E os clubes, de novo, né, Ana, falando assim, no modelo associativo, no clube empresa, só o clube empresa é profissional? Não precisa. Tu pode ter gestão profissional no modelo associativo, a gente tem bons exemplos disso já num histórico recente do futebol brasileiro. Pode pegar 2 aí, pode pegar o Palmeiras, pode pegar o Flamengo, que mesmo no modelo associativo conseguiram se organizar administrativamente. Então, isso é super bacana. Claro que a gente pode, daqui a pouco, se a Ana quiser, trazer alguns exemplos práticos de políticas que mostram que o compliance é investimento. A gente pode abordar algumas questões importantes sobre efeitos do compliance também. Mas eu estou por ti, Ana, tu vai monitorando aí que a gente vai Você tomando... já deu um super norte. Não, legal, já deu um super norte, Andrei. Na verdade, uma dúvida que, assim, né, diversas das experiências que você teve, que a gente compartilha, que você conta, né, nos nossos projetos em comuns daqui para frente, mas as suas experiências pregressas sobre essas entidades, essas instituições, enfim, né, tanto federação, clube, você já mais ou menos respondeu, mas assim, se tivesse que, antes a gente abordar propriamente esses mecanismos, né, que a gente tem de compliance para essas empresas, o que você, para esses clubes, né, para essas entidades de prática de administração desportiva, o que você enxerga hoje que os motivou a buscar isso, né? A gente sabe que a gente agora tem a nova lei, a gente vai abordar também sobre a Lei Geral do Esporte, uma lei muito recentemente promulgada, mas, assim, você acha que isso já vem de um movimento interno, né, um movimento interna corporis, assim, ou realmente, porque não existia uma imposição legal, né, então dentro do arcabouço jurídico que a gente tinha, o que se enxerga que foi motivador
para que isso fosse realmente investido, né? A gente tem aí, eu concordo com a sua colocação de que não é a natureza jurídica, né? O formato jurídico em que ele é constituído, então pode ser empresa, pode ser associação, não importa, o que importa é realmente a gestão. A diferença é que muitas vezes uma empresa ela pode compor ali, ela é desenhada justamente para proteger, de certa forma, que muitas vezes no associativismo que a gente tem dos clubes fica muito um drive político, né? Então, diante disso, as pessoas que te contratarem, então essas entidades, tanto de administração quanto de prática desportiva que te contrataram, qual que foi o diferencial que elas buscaram isso? Porque foi um investimento do qual, por ter essa alternância de poder, lá na frente eles poderiam, enfim, nem se valer muito disso, ou isso sim virou um legado deles, né, a partir do momento em que eles contrataram. Então, como que foi a sua visão, tanto do porquê, a origem dessa busca por um serviço como esse, e o diferencial que acabou ocasionando neles hoje como, né, o que ficou para eles de resultado desse serviço, né, de compliance? Vamos lá, Ana, tem alguns pilares aí que eu acho importante. Um deles tu trouxe há pouco da tua resposta, que é o legado. Né? Quando a gente aplica um projeto de conformidade, a gente está protegendo a instituição não só agora, mas principalmente no futuro. Né? Se houver alguma eleição, por exemplo, no modelo associativo, e alguma gestão amadora / criminosa, não sei, pode ser só amadora, a assumir, a possibilidade dela fazer uma grande bobagem é muito menor. Porque tu tem um projeto de conformidade com políticas desenhadas que freiam esses erros administrativos, que mostram o caminho certo de como as coisas precisam ser feitas. Então, tu deixa um legado para a instituição. Tu não está protegendo só o presente, tu está protegendo o futuro da instituição. Então, isso acabou pesando para alguns dentro do discurso, entendeu? Olha, eu preciso começar a mudar a política aqui, porque eu quero agir em conformidade, eu não sei o que vem depois. Eu vou sair, vem depois, e tudo que a gente já fez de bom aqui pode desandar. E é verdade. Eu acho que também tem uma outra questão importante, que a visão dos dirigentes, e isso não é o que a opinião pública ainda enxerga, mas a gente conversando, e tu que já esteve dentro de um clube grande do futebol brasileiro, talvez tenha a mesma visão do que eu, é que a gente tem uma nova geração de dirigentes que já está muito mais comprometida com uma gestão responsável e profissional do que a gente tinha até algum tempo. Então, tem gente assumindo, querendo fazer o certo porque é certo, querendo deixar um legado e querendo proteger a instituição de uma maneira mais profissional e tentando mudar com uma cultura administrativa que existe. Então, isso eu também enxergo, assim, novos diretores, novos gestores mais profissionais e mais comprometidos com uma gestão profissional. Até pouco tempo, a gente tinha gestores comprometidos só com desempenho e resultado desportivo. Hoje, tu tem dois braços, que é o desempenho e resultado desportivo, obviamente que isso pesa até para uma reeleição, e, obviamente, tu tem processo administrativo. Também esse pilar da organização e da governança muito evidentes nas gestões mais novas. E outro aspecto que pega, e pega muito, e que provoca irritação, e com a irritação gera diálogo e aprendizado, são escândalos recentes que a gente teve na gestão do esporte. Pode pegar o FIFA-Gate de 2015, pode pegar o escândalo que houve também no Comitê Olímpico Brasileiro recentemente, e isso traz uma grande situação, um grande sinal de alerta para os gestores. Olha, pode acontecer comigo. Pô, prenderam o Platini, que era presidente da UEFA, prenderam o Marinho, que era presidente da CBF. Nusman passou por uma situação muito complicada. Então, assim, eu preciso me proteger. Se eu sou bem intencionado e eu quero fazer certo, eu vou investir numa política de conformidade que ajude a blindar a instituição e me blindar. Porque a legislação está cada vez mais fechando o cerco contra o gestor irresponsável. Isso já tem previsão, obviamente, de gestão temerária, lá, Código Penal, a gente tem alguns caminhos para punir, mas agora com a revolução da Lei Pelé, pelo menos no aspecto de, eu falo em revolução, a lei poderia trazer uma revolução ainda maior, mas em função dos vetos, ela não está tendo o impacto que ela poderia ter, mas na governança, sim, que ainda está lá o artigo que prevê a corrupção, crime de corrupção privada, que não era crime na Lei Pelé, no Brasil não era crime, com a Lei Geral do Esporte passa a ser. Então, a gente tem essa questão do medo também. Né? Olha, aconteceu com fulano, aconteceu com Beltrano, a vigilância estatal está cada vez maior e eu preciso me proteger. Então, se eu estou querendo fazer o certo porque é certo, deixa eu trazer
para cá uma política de conformidade que vai, obviamente, me blindar. Porque eu vou implementar mecanismos de proteção que, obviamente, vão servir lá na frente como um atenuante se algum desvio acontecer. Aquilo que eu estava dizendo, tem a política, a gente implementou todos os processos, mesmo assim aconteceu problemas, o problema está diagnosticado. Então, esse medo que bate em função das irritações provocadas por escândalos, FIFA-Gate, Comitê Olímpico Brasileiro, também desencadeou um sinal de alerta para os gestores que passaram a olhar a conformidade com outros olhos. Então, elas passaram a olhar a conformidade por causa do medo, em função dessas irritações, passaram a olhar a conformidade porque tem gestores mais sérios, mais responsáveis, que querem deixar um legado para a instituição, ou seja, eu estou protegendo a instituição agora, mas eu vou proteger para o futuro. Se mudar essa administração, ele vai ter freios de conformidade que ele não vai poder acabar com tudo que foi feito até aqui. Ele vai ter mais dificuldade. E se ele for só um gestor amador e não irresponsável, ele vai ver nesses freios que vai ser o suficiente para brecar qualquer tipo de processo errado que ele tiver tomado no meio do caminho. E outra questão importante que a gente traz também é essa mudança legislativa que faz com que os gestores abram os olhos justamente para trabalhar em conformidade, além da questão dos investidores. Isso é uma coisa que pega muito quando a gente conversa com dirigentes para apresentar projetos de conformidade, é dizer o seguinte: isso aqui é investimento. E a gente consegue te provar como tu vai estar trazendo investimento para cá. Não só porque o mercado está olhando para o clube e querendo saber quem trabalha em conformidade, para não correr o risco de algum arranhão na reputação do investidor, por estar se relacionando com um clube que não trabalha em conformidade, mas também porque tu pode desenhar políticas que vão te trazer dinheiro. Isso é importante, né? E às vezes tu pega e mapeia isso aqui e diz: olha, o projeto de conformidade custa tanto. Se a gente desenhar essa política, obviamente, tu precisa entrar na instituição e entender como é que ela está. Mas se a gente desenhar uma política aqui de viagem, por exemplo, olha quanto tu vai economizar no ano. Isso é importante. Exato. Isso do lado do clube ficou muito claro do lado da entidade, né? Tanto o clube como a entidade de prática desportiva, como federações, confederações, né? Muito pelos escândalos. E aí o outro lado, as empresas, né? Esses parceiros comerciais do esporte, empresas patrocinadoras, né? Empresas que fomentam realmente, que fazem com que o esporte aconteça. Existe esse olhar já de se atentar. Existe enfim, alguma medida em que eles consigam ver quais clubes estão se seguindo no caminho da conformidade, que estão adotando boas práticas, boa gestão, ou isso não é tão olhado e acaba pesando mais realmente o peso do escudo? Como que hoje o mercado privado olha também o esporte nesse sentido de compliance? Isso é observado? Bem legal, Ana, porque a gente vê muitas pessoas conversando, pela experiência que a gente tem de estar trabalhando com isso, e as pessoas vêm conversar com a gente e dizem: como é que vai funcionar compliance e conformidade no esporte, se tal empresa ainda patrocina o esporte, mesmo com o escândalo de tal instituição, de tal associação? O esporte é muito forte. Agora, a gente tem cada vez mais essas empresas que estão colocando dinheiro, exigindo desse parceiro do esporte políticas de conformidade, exigindo na assinatura do contrato. Olha como é interessante. A gente tem recentemente, e é um projeto super bacana do Pacto pelo Esporte, que criou um rating Integra, que criou uma certificação para a gestão responsável no esporte. Cria um ranqueamento que coloca a gestão do esporte como aquela que cumpre as regras privadas, que está com uma ouvidoria que funciona, que tem um portal de transparência eficiente, que trabalha em conformidade, e cria um ranking da nota. E vai colocar quem está bem ranqueado porque trabalha em conformidade. E esse pacto pelo esporte é financiado por investidores e por grandes empresas que atuam no segmento esportivo, porque eles querem saber onde colocar o dinheiro. Então, olha como o mercado está olhando para o esporte. Agora, não é uma mudança de uma hora para outra, é um processo, é um caminho. De novo, aquela frase que eu disse há pouco, né? A gente ainda vai ter muito que avançar em integridade. Talvez um processo que demore décadas, e talvez seja mais ou menos como a Ilha de Malthus, que escreveu sobre utopia, né? Talvez não exista um mundo perfeito lá na frente, mas tem um caminho, é para lá que eu quero ir. Então, se eu estiver remando e me aproximando de lá, eu já vou estar avançando muito. Então, a boa notícia é que já está se comentando, já tem gente praticando, já tem gente trabalhando com conformidade, o que é um avanço gigante dentro do universo esportivo.
Legal. E aí, antes da gente partir também para uma atualização, que acho que os nossos alunos aqui já vão começar essa pós-graduação com um presente que é assim, né? A gente brinca, né? A gente que já está formado há um tempo, nossa faculdade já foi revogada praticamente inteira, né? CLT, CPC. Agora, praticamente o mestrado também, né? Muito do que a gente estudou, embora a gente soubesse, a gente sempre acompanhou muito próximo, né? O estudo do que tinha desse projeto de lei que ficou em trâmite mais de 6 anos, né? Ainda assim, a gente sabe que, até por conta de diversos vetos inesperados, a gente ainda tem que, né, estudar, e o direito é isso, é uma matéria viva, em constante mudança. Então, antes que a gente vá propriamente para algumas mudanças, algumas abordagens, algumas disposições da Lei Geral do Esporte, que é um assunto tão atual, fresquinho, assim, né, tão recente ainda, que está sendo muito abordado e que ainda tem possibilidades de mudanças. A gente ontem até trouxe isso muito claro com o Bichara e com o Ambiel. Eu te pergunto, então, o que você pode, assim, o que você enxerga na prática e também na teoria, o que a gente tem, então, de mecanismos mesmo, né, o dia a dia, como que funciona isso perante uma instituição. Então, assim, a gente tem um clube, a gente tem aqui um gerente jurídico de um clube, um diretor, enfim, alguém que está na gestão do clube. Como que você consegue, numa conversa muito curta, assim, direcioná-lo para um caminho de conformidade, de integridade? Como que isso funciona para a entidade? É uma conversa que parte fundamentalmente do convencimento de que aquilo é importante para a instituição, né? Outra questão que às vezes pesa nesse tipo de decisão é dizer o seguinte: olha, o compliance, se o gestor é responsável, quer proteger mesmo a instituição, e é o caso que a gente acredita quando alguém está nos contratando para trabalhar com compliance, ele vai te dar a possibilidade de dizer não. Então, ele é o escudo que tu precisa para aquele teu companheiro, que é um grande amigo, que te faz um pedido pessoal, tu dizer: olha, eu não posso fazer. Infelizmente, eu não posso. Por quê? Porque o compliance não permite. Olha o que a regra interna fala. Criamos uma regra interna de política de brinde. A política de brinde é: cada empregado do clube ou cada associado do clube, cada empregado do clube, cada diretor do clube tem direito a dar uma camisa por mês. Eu tenho 12 camisas para dar por ano. Eu já dei a desse mês. Está aqui na fila e tem o 15º aqui que eu vou ter que dar. É o brinde, é a política que tu desenha. Então, assim, isso vale para o presidente, como vale para o roupeiro, como vale para o segurança, como vale para o diretor jurídico. São políticas que precisam ser desenhadas. Compliance não funciona. Olha o caso da Odebrecht. Como é que funcionou? Se tu não tem o cara lá de cima da alta cúpula que não respeita a política desenhada, ele não vai funcionar. Agora, quando tem o cara da caneta que respeita a política, que é o exemplo que vem de cima, ele respeita a política, ele desenhou uma política, todos de baixo vão respeitar a política. E aí ela se torna uma política efetiva de conformidade. Então, isso é um elemento importante. Agora, o elemento do convencimento de que é investimento e não é custo, talvez se fazendo o diagnóstico de alguma empresa com uma política de brindes, por exemplo: olha, hoje vocês estão dando 200 bolas por ano, 300 bolas por ano. Se a gente baixar isso aqui e der só 50 bolas por ano, que é o suficiente para gerar brinde, ou dentro do acordo que a gente tem, ou dentro do nosso dia a dia de trabalho, a gente vai economizar 30 mil reais por ano. Por exemplo, uma política de viagem que a gente desenhou para uma entidade esportiva. Eles gastavam 100 mil reais por mês em viagem, a média do ano. Tá? Era um pouco mais de 1 milhão. Então, a gente pegou e desenhou. Vem cá, como é que é feita a viagem? A viagem, o atleta chega e diz o dia que ele quer viajar, o horário do voo, e a gente emite a passagem. Tá bom. Como é que são os hotéis? Hotéis só 5 estrelas que a gente para. Tá bom. A alimentação é liberada, eles pegam, compram, assinam um vale, mais as 3 refeições por dia. Tá bom, então nós vamos fazer o seguinte: depois de estudar, conversar, fazer algumas pesquisas, anotar vários dados, a gente chegou à conclusão que daria para passar por um hotel de 5 para 4 estrelas, dentro da política de viagem, que daria para eles viajarem no mesmo dia, não vai obrigar o cara a ficar 3 dias antes no local, mas ele se apresentar no mesmo dia, mas quem define a viagem é a política de preço. Então, o preço mais baixo que vai levar a Ana de São Paulo para Brasília. Não é exatamente no horário que a Ana quer. É naquele dia, mas no voo mais baixo. E as refeições passaram a ser 3 e a água liberada do frigobar. Se quisesse investir em qualquer outra alimentação,
dando o ok, obviamente, da nutricionista, tendo o ok da nutricionista, poderia pagar do próprio bolso. Não durou mais que 20 dias, 30 dias a chiadeira. E a economia chegou a ser de 20%. Então, tu tem uma economia de quase 300 mil reais no ano. Compliance não é investimento? Compliance é investimento. Às vezes, uma política de compliance não sai esse valor, um desenho de uma política de compliance. Então, aí estão exemplos que tu mostrando para o diretor, né? Obviamente, depois de entrar, fazer um diagnóstico, entender a realidade específica, porque o compliance ele é importante, mas ele precisa ser desenhado e moldado e customizado de acordo com a especificidade de cada clube. Cada clube tem a sua realidade a partir de um estatuto, a partir de políticas internas, de como está desenvolvido o departamento amador, o departamento profissional, que vai exigir um desenho diferente dentro do projeto de conformidade da instituição, da associação. Então, em cima dessa customização, entendendo e fazendo um diagnóstico, se consegue apresentar políticas que vão trazer um retorno objetivo financeiro. Além do retorno institucional, que vai ser gigante, por tu ter adequado o teu clube, a tua instituição, as tuas políticas internas a uma política de proteção de direitos humanos, a uma política de proteção ambiental, por exemplo, a uma política de compromisso social, já te traz um ganho institucional grande, além de atrair investidores, né, que também vai ser importante. Então, esse convencimento de que é um investimento também é importante na hora de conversar, na hora de sentar com o gestor esportivo, até porque ele tem uma responsabilidade administrativa. No momento que ele pega e injeta um dinheiro no projeto de conformidade, se ele é responsável, ele vai ter um pouquinho menos de dinheiro, obviamente, para tratar e para investir no futebol. Né? Mas ele precisa colocar na balança. Eu preciso dessa conformidade, porque isso vai me ajudar a gerir o clube de uma maneira responsável, eu vou ter um fluxo de caixa ok, eu vou estar trabalhando no positivo, eu vou conseguir trabalhar o futebol sem dever dinheiro e todo mundo vai render mais dentro de campo. Porque eu vou cumprir com todos os compromissos que eu tenho com todas aquelas pessoas que estão trabalhando no departamento de futebol. E aí, assim, desses mecanismos, quando a gente fala de compliance, acho que acima de tudo, é um tema que eu gosto muito também, né? A gente fala muito de processo, né? Até a gente estava comentando antes de entrar aqui, porque justamente no formato associativo, que tem essa alternância de poder, que é uma medida de compliance justamente, né? Então, quando a gente fala de alternância de poder, é aquele gestor, é aquele presidente do clube que ele não pode ter mais de uma recondução, ele vai ter que ter um tempo de mandato, ele vai sair para que entre uma nova gestão. Isso também é uma forma, inclusive, de garantir, né, uma boa prática de governança, mas a gente não fala de pessoas, a gente fala de processos, para que, independentemente de quem esteja ali no comando, na gerência, né, qualquer pessoa que estiver na ingerência, ela vai conseguir, ela vai deixar processos estabelecidos para que sejam cumpridos. Você trouxe diversos exemplos e muito bons e, de fato, nossa, isso é realmente um serviço para o esporte, né? O esporte ganha muito com esse tipo de ideia. Mas aí dentro de uma estrutura de clube, quando isso é implementado, também tem que ser implementado, tem que ser estabelecido ali, criado um setor para que fiscalize isso, né? Porque também, além do compliance ser muito sobre processos e não tão sobre pessoas, a gente também tem muito essa questão top-down, né? E num esporte, que muitas das vezes a estrutura do clube, você bem colocou, é tudo muito específico, tudo muito casuístico, mas muitas das vezes também a gente tem aquela estrutura de pessoas que estão há muito tempo no clube, aqueles diretores que falam, mas sempre foi assim, por que a gente vai mudar agora? E aí, muitas das pessoas que são essas diretorias institucionais, né, se tratando de clubes associativos, eles, enfim, tem as pessoas que são o operacional, ali, o front do clube, querem tentar fazer, muitas vezes, correto. Como que vocês têm conseguido contornar esse tipo de desafio, que no futebol, por exemplo, é muito enraizado, né, no esporte é muito claro isso, dos donos dos clubes, né, dessa coisa que... E de uma estrutura organizacional que tem um dinamismo muito grande, né, que tem muito essa premência, tudo muito volátil, tudo muito rápido, muito célere, é janela de transferência, contrato que tem que fechar para garantir o atleta, enfim, dentro dessa dinâmica toda, como que vocês conseguem ter essa fiscalização e efetividade mesmo dessas medidas implementadas? É um exercício de resiliência, né? Porque as coisas não andam no ritmo que a gente quer, porque tem uma mudança cultural aí. Você bem trouxe isso, ó. É um antigo diretor, que é um cargo político lá dentro, que trabalha no clube historicamente, e é um voluntário, o cara quer fazer bem certo,
quer fazer as coisas da melhor maneira, mas ele acha que aquela questão cultural não traz problema para o clube, e ele sempre fez daquele jeito. Mudar isso não é fácil, exige um diálogo. Muitas vezes a gente senta, por isso que a gente sempre senta com cada departamento, conversa para entender a especificidade, vai e conversa com fulano que tem um cargo político ali dentro, para pegar e mostrar a importância daquele processo, e a gente faz normalmente de uma maneira mais lenta do que a gente gostaria, né? Porque obviamente, tu não tem uma obrigação legal que está te colocando a corda no pescoço, porque se tiver, tu vai ter que fazer à força, uma intervenção lá vai te dar anestesia geral e tu vai ter que fazer. Agora, se tu consegue fazer num processo, não no ritmo que tu gostaria, mas um pouquinho mais lento, sem causar grandes traumas, se faz. Eu gosto de trazer o exemplo aqui do cinto de segurança, né? O cinto de segurança lá atrás, quando se tornou uma lei, as pessoas reclamavam demais. A Ana não pegou isso, eu peguei. Né? Eu cheguei a dirigir carro sem a obrigação de andar de cinto de segurança. Então, quando isso se tornou uma obrigação, eu colocava o cinto porque eu tinha medo do poder coercitivo do direito, do que trazia a lei, que primeiro foi educativo. As pessoas paravam, os guardas de trânsito paravam e diziam: olha, tudo bem, senhora Ana? A senhora está andando sem cinto. Daqui a 2 meses a gente vai começar a multar. Isso é importante para a sua segurança, para a saúde, para a segurança das pessoas que estão aí, da sua filha que está no banco de trás. Tem pesquisas que mostram que o uso de segurança salva vidas, 80% dos acidentes não são mais graves por causa do uso de segurança, e cria uma campanha de conscientização. Depois começa a multar. Não botou cinto, começa a multar, e vai perdendo ponto na carteira. E depois tu te convence de que aquilo é seguro para ti. E tu bota o cinto de uma maneira natural. Tu já não coloca o cinto porque tu tem medo de uma multa. Tu coloca o cinto porque sabe que é importante para a tua saúde. Mas isso foi um processo de transformação cultural. Isso é bacana da gente mostrar. O compliance também é isso, porque tu está mudando uma cultura de gestão no esporte, profissionalizando uma gestão que sempre trabalhou de uma outra maneira, de uma maneira mais amadora. Eu não quero colocar irresponsável e criminosa, porque eu nem acredito que a imensa maioria dos gestores de antigamente sejam irresponsáveis ou criminosos, mas eles tinham um processo de governança que era um processo mais amador. E hoje, com o que está entrando de dinheiro no negócio, com essa indústria que cresce cada vez mais, quanto mais dinheiro se bota, mais proteção jurídica tu precisa e mais mecanismos de proteção interna tu precisa implementar para proteger a economia desse negócio. Mas é uma mudança cultural. Às vezes tu pensa em trabalhar, olha, vou começar a trabalhar com as categorias de base aqui. Não, espera um pouquinho que ainda não é hora da gente mudar a política das categorias de base. Vamos começar com uma política de gestão de crise? Vamos começar com uma política de gestão de crise. Depois a gente trabalha com a política das categorias de base, de contratação na base. Depois a gente trabalha com uma política de contratação do profissional. E aí a gente avança em processos necessários para deixar o clube cada vez mais... e eu não digo que é engessado, mas cada vez adequado à realidade dele, em cima da economia do negócio, em cima da especificidade do negócio, do futebol, entendendo todos os processos, conversando com todos os atores desse processo dentro do clube, dentro da entidade esportiva, e mapeando qual é o processo que é mais saudável e protegido e em conformidade, de acordo com o que traz as normativas internas dessa instituição, da cadeia associativa privada que ela pertence, mas também de acordo com a legislação estatal. Legal. E aí, falando da legislação estatal, então, né, do que a gente já tinha, bom, acho que já começou tudo muito lá atrás, sobretudo na questão da lei americana anticorrupção, né? A gente já tinha algumas normativas, algumas pinceladas na Lei Pelé. A Lei Pelé, como a gente falou isso ontem muito, se esperava que ela fosse integralmente revogada, por conta de diversos vetos ela não pôde ser revogada, para que matérias atinentes ao esporte não ficassem sem regulamentação, mas o que a gente tem hoje na Lei Geral do Esporte, e aí já encaminhando até para o fim, né, o que você pode ter de visão, o que você esperava, se atendeu o que você esperava ou não, né? Você bem atuante nessa parte de conformidade. A gente está tão atrasado assim em relação às boas práticas, às melhores práticas internacionais em relação ao tema. Então, o que você esperava da lei? E até pode ser derrubada dos vetos também, né? Então, qual que é a sua visão em relação ao que a gente tem hoje de arcabouço jurídico? Ontem vocês conversaram com o Bichara, que é uma referência no mundo jurídico, um cara fantástico, de um conhecimento raro, né? Ser um dos precursores dessa área, de se entender o tamanho do esporte, a importância do esporte e a responsabilidade jurídica, e como o compromisso jurídico passa a ser fundamental para proteger esse negócio.
e conversaram com o Biel também, que é uma referência na área do direito trabalhista, sobre a nova Lei Geral do Esporte. Eu acho que ela poderia ser, e eu até algumas vezes escrevi sobre isso, que ela tinha tudo para ser revolucionária em cima do que ela trouxe, né? Por pensar o esporte de maneira sistêmica, por abraçar dentro de um mesmo documento todas as leis que falam de esporte, por criar uma espécie de código de consolidação das leis do desporto, né? Uma espécie de CLD, aproveitando a CLT, né, Ana? Criando uma CLD, uma consolidação das leis do desporto, trazendo tudo para o mesmo documento, olha que bacana. Mas, em função dos vetos, que foram muitos, a lei ficou um pouquinho, assim, para dizer a verdade, eu achei bem alterada, tá? E trazendo algumas inseguranças. Por exemplo, a Lei Pelé não foi revogada. Então, tu tem um texto da Lei Pelé que muitas vezes não conversa com o texto da nova Lei Geral do Esporte. Mas, em relação a algumas questões que são áreas que me pegam mais e que eu costumo mergulhar mais no meu dia a dia de trabalho, eu acho que a gente avança. Né? Na proteção de direitos humanos, a gente avança, acho que tem que criar logo essa entidade que vai fiscalizar essas questões, a Anisport, né? que vai ter que ser criada provavelmente através de uma medida do governo federal, né? Através de um decreto-lei, mas eu acho que avançou muito nas questões de direitos humanos, reforçou o compromisso do esporte com direitos humanos, aquilo que a gente já comentou, direitos humanos é a base da construção jurídica do direito para regras estatais e também a base da construção dos ordenamentos privados do esporte, dos regramentos privados do esporte. Então, avança muito no combate ao racismo, ao preconceito, avança na igualdade de gênero, que é bacana. Isso, só por isso já é uma lei que a gente precisa aplaudir, com algumas ressalvas, e avança muito na questão de corrupção, de conformidade, que traz lá no artigo 165 que exigir, solicitar ou aceitar e receber vantagem indevida, né? Mais ou menos isso que traz o texto da lei, né? Como representante de organização esportiva, ou seja, como gestor, essa vantagem pode ser para si ou para terceiros, e pode ser direta ou indiretamente, ou até mesmo aceitar promessa indevida. Isso gera uma punição, isso passa a ser crime, e a reclusão é de 2 a 4 anos. Então, assim, a gente tem a tipificação da corrupção privada, o que é, para mim, sim, revolucionário. Porque diretores brasileiros foram condenados no exterior, porque lá no exterior, como a Ana trouxe, lá nos Estados Unidos a corrupção privada é crime, na Inglaterra a corrupção privada é crime, no Brasil não é. Então, ele pratica um crime que passa por alguma questão desse crime passa pelos Estados Unidos, ou seja, nem que só o dinheiro tenha passado por lá, os Estados Unidos têm competência para prender essa pessoa se lá pelos Estados Unidos passar. Obviamente, ele não vai ser extraditado do Brasil. Agora, se ele por lá passar, ele for condenado depois de um devido processo legal, ele pode ficar preso. E a gente teve diretor brasileiro de futebol preso nos Estados Unidos por causa disso. E no Brasil não seria preso, porque não era tipificado. Hoje está tipificado, o que é um grande avanço. Então, analisando a perspectiva em cima daquilo que a gente está conversando, né, acho que a gente tem muito que avançar, mas a notícia boa é que a gente está avançando, que a gente esse processo já começou com clubes implementando compliance, entendendo a importância da conformidade e também com a legislação cada vez mais vigilante. É o que eu digo para todo mundo. A gente tem hoje duas grandes pautas no universo esportivo. Eu estava lendo isso numa revista internacional de direito. Os grandes tópicos hoje do direito, na área em que direito e esporte conversam, dentro da autonomia esportiva, são proteção de direitos humanos, e tu trabalha com conformidade dentro dessa área, e a vigilância externa. Cada vez mais o olhar do Estado para entender se essa autonomia, obviamente respeitando essa autonomia, mas para entender se essa autonomia não está agredindo direitos, é maior. Então, como forma de proteger essa autonomia, reforçada no Brasil constitucionalmente, mas protegida e entendida globalmente, é fundamental trabalhar em conformidade. Então, é fundamental tu ter mecanismos de conformidade, projetos de conformidade, projetos de integridade, projetos de compliance, para evitar justamente que o Estado interfira dentro da tua gestão, que precisa ser autônoma, que é protegida, inclusive, constitucionalmente, lá pela liberdade associativa do artigo 5º ou pelo artigo 217 da nossa Constituição. Mas é entender justamente isso, que é um processo que precisa ser amadurecido, mas a gente está avançando.
Maravilha, Andrei, que contribuição riquíssima. Aqui no nosso grupo, eu estou acompanhando o chat na nossa audiência aqui no YouTube, né, dos nossos alunos. Não tem nenhuma pergunta, mas o Gelson Martins falou que estava muito ansioso para te ouvir. Então, espero que tenha atendido a expectativa. A minha expectativa em te ouvir sempre é muito alta e você sempre supera. É um tema de muita relevância. Eu falei isso no comecinho, né, que a gente tem o direito esportivo, ele é multidisciplinar, ele é interdisciplinar, ele tem uma intersecção com várias matérias, e o compliance também, né? Então, quando a gente fala de direito do trabalho, tem como não estar, né, em conformidade com as leis trabalhistas, ou as leis tributárias, ou as regras, enfim, as regras interna corporis, né? No direito desportivo, a gente tem muito também essa regulamentação privada, né, das entidades de administração desportiva. Então, realmente é um tema muito rico, muito caro para o esporte. Te dou alguns minutinhos aí para você dar uma conclusão final e, de novo, agradeço a sua participação, espacinho aí na agenda para dar um spoiler um pouco do que aguarda, inclusive nas considerações finais, caso você queira também incluir o que os alunos podem esperar da sua aula, né, do seu tema, muito importante, e aí já fica meio obrigada para a gente agora ansiosamente ouvir a Gisele, que também já está aqui com a gente. Eu quero te agradecer, Ana, pelo convite, te parabenizar mais uma vez, a ti, ao Felipe, a Verbo, por ter topado essa parceria com o Lencampo e ter bolado um curso tão bacana, né? Quando eu olho e vejo que a Gisele está chegando aí para falar sobre SAF, a gente vê o tamanho da responsabilidade que a gente tem como formador de futuros profissionais da área do esporte, né? Com alguns gestores, alguns na área jurídica, mas pessoas que estão procurando conhecimento, porque conhecimento é ferramenta para qualquer transformação. E o conhecimento vem de conversar com pessoas que trabalham no mercado, conversar com pessoas que são da área acadêmica. Eu acho que o curso que vocês montaram equilibra muito bem isso, a academia com o mercado. Então, quero parabenizar vocês, dizer que eu estou bem contente com o formato que vocês fizeram, ansioso para dar minha aula, que vai falar um pouco mais disso, né? Eu acho que a gente vai mergulhar nessas questões. A gente abordou a questão moral, vamos falar um pouquinho sobre questão moral, vamos trazer alguns exemplos de questão moral onde a conformidade passa a ser importante, vamos falar um pouquinho da obrigação legal e trazer as leis que trazem essa obrigação de se trabalhar em conformidade como forma de proteger o gestor e também com a capacidade de investidores, como projetos como esse de conformidade atraem investidores que vão colocar dinheiro numa instituição que trabalha em conformidade. Então, a aula, quando a gente trabalhar e pensar em conformidade, pensar em compliance, vai ser mais ou menos dentro dessa linha. Então, te agradecer a Gisele, que já está aí, todo mundo ansioso, daqui a pouco eu vou para o YouTube para assistir a aula dela também, vou só botar as crianças para dormir, que o meu deadline aqui é de 8h30, para botar eles para dormir, das 8 às 8h30 eu tenho essa obrigação de pai aqui, mas eu pego ali o final da aula e depois acompanho gravado. Os verdadeiros chefes, né, Andrei? Não é Os fácil. verdadeiros chefinhos estão chamando, né? E assim, eu costumo brincar, quem tem dupla jornada de trabalho em casa sou eu, né? Porque a maratona da noite fica comigo aqui. Mas é um prazer gigante, né? E é algo que eu agradeço demais de ter o privilégio de conseguir fazer isso com meus filhos todas as noites, quando eu não estou viajando, obviamente. Mas, Gisele, obrigado pela participação, um beijo para ti. Ana, beijo, agradecer demais também todo mundo que está com a gente e parabenizar de novo. O curso está super bacana, quem entrar está buscando conhecimento e conhecimento é o melhor processo para grandes transformações. Valeu. Muito obrigada, Andrei. E Gisele, muito bem-vinda no segundo dia do painel. A gente tem muita ansiedade de te ouvir aqui, o pessoal está muito animado também. Você é um grande nome do direito esportivo. E aí, se aliando, somando junto com o Andrei, hoje, ontem o Bichara, o Ambiel. E você é uma pessoa que você sabe da minha admiração pessoal, profissional por você. Eu agradeço muito, eu sei a correria que é ser diretora jurídica do Vasco, SAF, né? Então, a gente quer ouvir um pouquinho dos bastidores. Falar sobre SAF, que é um tema que a gente tem falado muito nos últimos anos, mas é um tema que ainda tem muito que falar, né? A gente teve aí a vigência da lei em 2021, a gente teve um ano aí, até 2022, de diversos julgados e diversas inseguranças jurídicas que tivemos mesmo, e aí parece que foi se consolidando, tanto na parte de responsabilidade, como na parte de modo de quitação de dívida, enfim, parece que, enfim, o ordenamento jurídico foi absorvendo, né, melhor, foi tendo essa aceitação, enfim, e aí a gente acha que pode ouvir muito de você, né? Então a gente tem aí a lei, a gente falando um pouco do tema, né? A lei 14.193 de 2021, que é a lei da SAF, a gente tem aqui a Gisele, que vai se apresentar melhor, mas hoje ela tem uma vasta experiência, foi advogada do Santos um bom tempo, né, Gisele? E para agradar todas as torcidas também, ela acabou indo lá
agora ajudar um time carioca, o Vasco SAF. Bom, acho que vai trazer um pouquinho do que a gente tem aqui. Acho que a primeira pergunta que eu posso começar com você trazendo até uma abordagem da lei, né? A gente tem as formas de constituição de SAF, a gente tem aqui nossos alunos do verbo jurídico que podem, às vezes, não ter tanto conhecimento sobre o tema, então a gente tem algumas formas de constituição enfim, né? E quem poderia se constituir. Então, logo no comecinho a gente tem, logo no comecinho da lei, né? Que pode ser a transformação do clube ou pessoa jurídica original em SAF, então, né, o clube que já existe, ou a pessoa jurídica que poderia ser, vamos supor, um clube que não era associação, um clube era empresa, era uma LTDA, por exemplo, né? Ele vem a se constituir em SAF pela cisão do departamento do futebol, ou pessoa jurídica original, e a transferência do patrimônio relacionado à atividade de futebol, ou por iniciativa de pessoa natural ou pessoa jurídica, né, ou fundo de investimento. Essa última a gente sabe que não, mas então acho que a primeira pergunta que eu te faço é como que foi a forma de constituição do Vasco SAF, né, e como que foi o momento dessa sua entrada, e eu conto um pouquinho dessa experiência. Muito bem-vindo e muito obrigada de novo pela sua presença. Gente, obrigada pelas palavras, poxa, Andrei, muito obrigada, você é uma referência, adoro escutar você falar, aprendo muito nas suas aulas, nas suas palestras. Ana, assim, eu não tenho o que falar, sabe que essa admiração é recíproca, é muito bom olhar para o lado e ver advogadas tão bem-sucedidas, tão conscientes, tão humanas, né? Porque acho que a gente não pode esquecer disso. Quando trabalha com futebol, primeiro, quando a gente trabalha com direito, a gente trabalha com pessoas. E quando trabalha com futebol, a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com sonhos, a gente trabalha com a sociedade, a gente trabalha com alegria, né? Então, a gente não pode esquecer de ter profissionais tão humanas, e você, para mim, é uma referência. E eu acho que essa experiência aqui no Vasco, ela é tão especial por conta disso, né? Eu acho que vale, obviamente, falar sobre SAF, mas vale falar um pouco do passado desses clubes que se transformaram em SAF, né? O Vasco, ele é um clube muito especial, porque o Vasco, ele sempre esteve na vanguarda de direitos, né? Direitos contra racismo, contra a discriminação social, né? É um clube que está localizado na zona norte do Rio de Janeiro, né? Cercado da comunidade da Barreira do Vasco, uma comunidade muito especial. O CT fica do lado da Cidade de Deus. Então, o Vasco, ele representa de fato o que é a nossa sociedade, né? A quebra de paradigmas, a transformação de vidas. Então, construir uma SAF, tendo um passado de vanguarda tão potente, é um desafio, né? Porque você vai começar a pensar numa dualidade, né? O time do povo, comprado por um grupo americano, como é que fica esse monte de informação no meio de uma realidade, de uma torcida que é apaixonada, né? Uma torcida maluca pelo Vasco. Então, como é que a gente consegue conciliar todos esses interesses? Mas, voltando um pouco para a operação em si, eu cheguei aqui no Vasco exatamente um ano atrás, hoje eu faço um ano de Vasco, nesse projeto. Quando eu cheguei aqui, a operação lá já estava finalizada, né? Então, eu comecei ali no dia 1 da SAF. A modalidade foi uma modalidade de cisão, então o departamento de futebol ele foi transferido para essa nova empresa. A associação originária, né, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, ele manteve 30% da participação societária, e o grupo americano 777 detém 70% e o controle do futebol, né? Eu acho que é importante falar dessas modalidades, a gente fala, SAF, não tem SAF perfeito. Esse modelo de SAF ele é perfeito. Cada modelo, ele vai ter que analisar aspectos daquele clube. E não quer dizer que a SAF vai ser a salvação de um clube. Tem clubes associativos que têm uma governança muito bem estabelecida e que podem ser que não tenham necessidade ou não queiram se transformar em SAF, né? Então, no momento do Vasco, era um momento necessário, né? O Vasco viveu aí, podemos dizer, um apagão administrativo de muitos anos, que obviamente refletiu na esfera desportiva, mas naquele momento se entendeu necessário, e acho que desse trabalho que foi feito de um ano para cá, a gente conseguiu mostrar que sim, dá para ter um ambiente corporativo, um ambiente controlado dentro do futebol. É um desafio, né? Eu brinco aqui que essa oportunidade, o Vasco, é como se fosse uma startup com 125 anos de história, né? Uma nova empresa, se começando do zero, criando uma cultura corporativa, criando todos os mecanismos de governança corporativa, de compliance.
O compliance, para nós, ele é essencial, a gente tem uma compliance officer aqui, então é um desafio de montar tudo do zero, assim, pensar agora num clube austero, num clube organizado, mas não esquecer esse passado do Vasco, que inclusive está no nosso Estatuto Social, né? O Estatuto Social do Vasco da Gama SAF prevê esses valores, né? Resposta histórica, toda a luta contra o racismo, então é um desafio, mas é um desafio muito, muito especial, estou muito feliz com essa oportunidade aqui. Nossa, que legal ouvir essa parte, assim, eu fico imaginando o desafio, né, é isso, acho que você tem os dois lados, né, você tem o lado muito, não comercial, mas muito business mesmo, né, o lado mais racional da parte SAF, mas tem toda essa prevalência, que acho que é um grande diferencial também que a lei trouxe, né, que acho que já foi um aprendizado com leis num comparativo de legislações estrangeiras, de proteger a tradição, esses aspectos tão subjetivos dos clubes, né, clubes centenários, clubes que têm toda uma história. Eu imagino, então, por todos os aspectos que você apresentou aqui, que houve uma resistência inicialmente, então, até de torcida, de esse medo de perder um pouco a tradição, esse medo um pouco de acabar comercializando, colocando num patamar distante dos grandes objetivos almejados pelo Vasco, né? Quais são os desafios hoje? Conta um pouquinho aí dos bastidores, assim, do que você pode claramente falar, mas o que você esperava quando quando você aceitou, né, esse desafio, essa jornada, e você esperava quais desafios e quais você de fato encontrou? Ah, perfeito. Eu já trabalhei num clube, né, numa associação, né, na forma de associação civil sem fins lucrativos, e quando eu cheguei aqui, o Vasco tinha um problema muito grande de books and records, não se tinha informação confiável. Então, o maior desafio jurídico foi entender onde eu estou, para começar a pensar para onde eu vou. Então, ter a qualidade da informação, ter o software de controle de processos, de controle de contratos, que a gente sabe que no futebol era uma prática que se tinha, contrato de gaveta, assim, coisas que são inimagináveis hoje em dia, mas aconteciam, em alguns clubes devem acontecer ainda. Então, acho que o maior desafio foi, primeiro, entender onde estou, né, entender o negócio, entender a operação, uma operação de constituição de SAF num M&A desse tamanho, né, do tamanho da constituição da SAF do Vasco, que foi de 1,4 bi, em que levou em consideração não só investimentos, né, foram 700 milhões de investimento e 700 milhões de pagamento de dívidas. Quais são essas dívidas? Né? E aí, quando a gente fala pagamento de dívidas aqui, só para ficar claro, não quer dizer que a SAF assume a obrigação, não, tem um valor de dívidas que até aquele valor a SAF se obriga a pagar, ali, a auxiliar ali, a diminuir os passivos da associação, porque, querendo ou não, a associação agora precisa também caminhar com as próprias pernas. O Vasco Clube de Regatas Vasco da Gama tem uma tradição muito grande em esportes olímpicos, né, basquete, no remo, então é necessário também fazer esse trabalho para que o clube consiga obter as certidões, projetos de lei de incentivo ao esporte, né, e seja um acionista saudável, né, acho que o mais importante é isso, né, ter dois acionistas que tenham uma boa relação e conversem, né, ali bem para conseguir gerir o clube da melhor forma possível. Então, acho que o primeiro desafio foi esse, assim, entender a operação, e dentro dessa operação saber que a gente vai trabalhar com um monte de dívida que a gente não sabe o histórico, né? Então, acho que o primeiro desafio foi esse. Hoje, o maior desafio, e aí acho que acaba não sendo relacionado à SAF, propriamente dito, mas é a interdição São Januário, né? É um tema que vem desenrolando já há quase 3 meses. Eu acho que uma interdição sem precedentes, não tem acho que nenhum outro clube que está passando uma situação, já passou uma situação tão grave quanto essa, e aí que obviamente, aí a gente acaba indo para uma outra discussão, mas assim, acho que inicialmente foi tentar entender esse emaranhado de processos, de dívidas, de situações, entender a operação e conseguir montar um jurídico e auxiliar também as outras áreas a conseguir desenvolver um trabalho, a gente pensar num planejamento estratégico de empresa, né? Eu acho que você falou muito bem, o profissional de direito desportivo, ele precisa ser interdisciplinar. Então, eu preciso entender e conversar bem, transitar com as outras áreas para a gente conseguir fazer um projeto de clube em si, sabe? Eu imagino, assim, até eu, nessa pós-graduação do Direito Esportivo, especificamente a aula de SAF, eu dei recentemente, tá no ar, e eu até expliquei essa parte, né, essa coisa de responsabilidade, eu até comentei, né, a lei no comecinho dessa sua apresentação, a lei ela entrou em vigor em 2021, e até 2022, a gente já está em 2023, mas até 2022 a gente
a gente teve diversos julgados, né? A gente teve julgado, por exemplo, da Justiça do Trabalho, que condenou solidariamente a obrigação, teve juiz que entendeu como grupo econômico, teve juiz que entendeu responsabilidade solidária, né? Hoje, ainda tem alguma baguncinha nesse sentido, mas, no geral, a gente tem percebido como eu falei, uma sedimentação da lei, né, da interpretação correta um pouco da lei, principalmente nessas formas de Constituição em que tem responsabilidades pretéritas, né, a Constituição da SAF, né, que tem dívidas pregressas, assim. Então, essa questão de responsabilidade fica muito importante, né? Isso agora você pode dizer que já, depois desse desafio inicial de se encontrar, de localizar documentos e tudo mais, hoje já está minimamente mais direcionado, assim, nessa parte, para você, pelo menos, você consegue entender melhor. Só para entender, o jurídico SAF é diferente do Vasco Associação, vocês têm jurídicos distintos. Você está só na SAF mesmo, você consegue, pelo menos, esse direcionamento até dos repasses do valor, né, do que se tornaria a responsabilidade efetiva da SAF, né, que é o repasse do valor para a associação, isso tudo já está bem estabelecido. Já está bem estabelecido, né? Eu vejo o RCE do Vasco, né, o Regime Centralizado de Execuções do Vasco, como um RCE de sucesso. Hoje, a gente faz o repasse de 20% da receita corrente mensal para pagamento dos credores, né? Esse valor dos 20%, ele é dividido para 75% dos 20%, vai para pagamento dos credores trabalhistas e 25% para os credores cíveis, né, porque são muitos processos trabalhistas, né, em comparação com os cíveis, e hoje a gente já tem mais ou menos mais de 125 casos já encerrados, pessoas que já receberam no curto prazo aí de 2 anos, processos de 2009, processos de 2010, né, então, de fato, a lei da SAF trouxe um benefício absurdo, né, se você vai imaginar, óbvio, a SAF é uma sociedade anônima, né? Enfim, tem benefícios ali concedidos da lei da SAF de ter uma tributação simplificada, mas, por outro lado, tem um grande ônus de fazer, porque 20% da receita corrente mensal, mais a transação, né, mais transação tributária, que, a depender do negócio, vai ter, mais a TEF, você tem, é oneroso. Mas o importante é que hoje é possível pagar credores do Vasco e mudar muito essa imagem do Vasco, inclusive no judiciário, né? Porque tinha muito, o Vasco não paga ninguém, bloqueio na conta do Vasco, não tem salário, funcionário 4 meses, 6 meses sem salário. Essa realidade ela não existe mais, né? Então, a gente faz, só para explicar um pouco sobre jurídico, a gente tem, os jurídicos são separados, mas é uma interlocução diária, porque a gente precisa de informação para atualizar o andamento do RCE, então todo mês tem pagamento, todo mês tem baixa de processo, pode ser que a gente faça um acordo ou outro dentro do RCE, então é um trabalho conjunto e sempre se ajudando muito, né? Porque a gente precisa da informação, eles também precisam da gente para conseguir, querendo ou não, a gente tem uma equipe maior aqui que consegue, de fato, ali fazer um trabalho conjunto muito interessante, mas dá para você, de fato, ver como o advento da lei da SAF mudou a vida das pessoas. Os credores não imaginavam que iam receber mais do Vasco, hoje é uma realidade, né? Mais de 40 milhões já foram, em dívidas já foram quitadas, só na RCE trabalhista. Então, nossa, incrível, incrível. Eu, assim, pensei muito no seu nome, além, como você sabe, né, além da própria admiração profissional e ser uma mulher advogada, enfim, de desbravar tantos caminhos, assim, é o que você falou, tem casos em que você pega realmente sem precedentes, né, então, imaginando, não tem nem alguma ligação pra você fazer e tentar falar, nossa, como que a gente faz, né, você tá literalmente trocando pneu com o carro andando aí e fazendo um excelente trabalho, mas o que eu acho legal também, eu pensei no seu nome, além dessa admiração, é porque você tem um aspecto muito prático, até coloquei como tema do seu painel os bastidores mesmo, né, porque eu, especificamente nesse tema, quando eu fui passar a aula, eu acho que assim, para quem nunca atuou, ou para quem só se interessa, só lê notícia, fica tudo muito, não é palpável, né, a gente fala muito de número, a gente fala muito da teoria, e aí você trazendo, por exemplo, aqui a gente já consegue extrair da própria lei, por exemplo, então começando, né, a gente tem a forma de constituição, então, que a gente já tem, que foi respondida, né, que foi então na forma de decisão, né, que você tinha falado, certo? Decisão do departamento do futebol, e aí a partir daí já tem as próprias responsabilidades, você já abordou também a parte de quitação, então a partir, né, da Constituição da Sociedade Anônima pela cisão, né, que é o artigo 2, inciso 2º, a gente tem vocês usaram como
enfim, diversos mecanismos de governança, que estaria no artigo 4º, que a gente indica na leitura, e aí, a partir dessa, da obrigação da SAF, que é o que a gente tem ali no artigo 10, né, que é o repasse de 20% das receitas correntes mensais e a destinação de mais 50% dos dividendos para essa reconstituição, ou seja, trouxe uns dados importantes, né, de que pessoas, e quem acompanhou minimamente, não precisa nem acompanhar tanto futebol, mas quem acompanha minimamente notícias viu a época em que teve greve, em que o Vasco realmente ficou numa situação, assim como outros clubes grandes, né, de grande peso no escudo, tiveram situações tão tristes, assim, tão lamentáveis, e hoje ter essa resposta, né, já a essa estratégia de gestão, a essa SAF, usando também como modo de quitação das obrigações um outro artigo também que a gente menciona aqui, que é o artigo 13, a recuperação, o regime centralizado de execuções, né? Então, muito bacana, assim, né? Essa colocação. Vocês estão enfrentar algum tipo de briga no judiciário ainda? Porque a gente sabe que teve primeira discussão em relação à responsabilidade, como eu já até trouxe alguns casos, né, de entender como grupo econômico, ou outros casos de entender a SAF como responsável solidária, né, eu até costumo mencionar, como eu mencionei na minha aula, né, a responsabilidade solidária, ela teria que ter previsão legal, e a lei da SAF não fala disso, ela fala só da responsabilidade subsidiária depois dos 10 anos, né, decorridos os 6 primeiros anos depois dos 4, no caso de RCE, né, no caso de regime centralizado de execuções, mas também existia uma questão de dúvida em relação à abrangência da RCE, né, desse regime centralizado de execuções da lei da SAF, no tocante a dívidas que falam se seria decorrente apenas do objeto social da SAF ou não, né? Então, por exemplo, se poderia ser dívida de uma outra modalidade, vocês estão enfrentando alguma coisa nesse sentido, algum processo, ou já teve alguma reversão ou reforma? Como que está isso? Assim, como que são as brigas de vocês hoje em relação à aplicação da lei da SAF, né? Os entendimentos, enfim. Bom, acho que os dois primeiros clubes que acabaram sofrendo um pouco mais nesse começo, eu acho que foi o Cruzeiro e o Botafogo, né? Hoje a gente está com um ano e um mês de SAF, então a gente está com 1-1. Uhum. Tem uma decisão, falando de grupo econômico, tem uma decisão ali na letra da lei da SAF, falando que não existe grupo econômico. Então, por enquanto, estamos no 1-1, todos com decisão de primeira instância ainda. Então, já temos precedentes muito interessantes, né, em outros tribunais, mas é uma discussão. Foi o que você falou, uma lei nova, uma realidade nova. A gente sabe que quem milita ou acompanha um pouco o direito do trabalho, que os juízes têm, às vezes, uma visão muito pró-trabalhadora, assim, por que importa, o que essa lei da SAF receber? Essa pessoa tem que receber e decide dessa forma, né? Cabe a nós, agora trabalhando dentro do clube, construir as teses, né? Fazer os recursos, e acho que trocar muita ideia com colegas de outros clubes para pensar em teses conjuntas, né? Eu acho que é muito legal que o movimento das SAFs, a gente conversa muito, porque é uma realidade diferente, né? Eu que já trabalhei em associação, realmente, você tem, óbvio, né? Tem SAFs e SAFs, mas você tem uma agilidade na tomada de decisão, né? Você tem, em boa parte das SAFs, já tem uma estrutura mais profissional, então que você consegue ter uma interlocução muito mais rápida com o CEO, o diretor-presidente, né? Que é uma coisa que às vezes não acontece no associativo. Então a gente consegue trocar muita figurinha, assim, sabe? É muito legal. Aqui, o pessoal do Botafogo, é todo dia. Jonas, oi, que saiu aqui. Jonas, pode ajudar nisso. Fala com o pessoal do Cruzeiro também, o pessoal do Bahia. E aí, pega isso daqui, se liga aí que isso daqui pode dar problema. Então, realmente, é o amadurecimento, não só da lei, mas também do judiciário entender dessa nova forma societária e limitações de responsabilidades que estão ali previstas na lei. Uhum. É muito legal, imagino mesmo que essa troca de figurinha seja muito importante, né? Todos passando por desafios, cada um na sua, né, especificidade, mas assim, semelhante mesmo, principalmente nessa novidade, né? Nessa inovação jurídica que se tem e essa recepção do judiciário em relação a isso, né? Acho que nesse ponto, eu costumo dizer também, muito das teses para a gente que está, de alguma forma, com o SAF uma coisa que o Biel comentou ontem, né? A questão de... Hoje a gente fala muito Ontem o tema foi a Lei Geral do Esporte, e aí ele estava falando, né, do que foi derrogado, do que foi abrogado. Então, o que tem revogação parcial ou não, isso é muito difícil, mas
a lei da SAF não tem muito esse problema diferente da Lei Geral do Esporte, porque ela traz realmente institutos muito novos, e o que a gente tem que ter, foi uma questão que a Ambiel tocou, é da teoria geral do direito, né? A gente pode ter, se especializar em qualquer matéria que for, mas a gente nunca pode esquecer a base jurídica de que nos leva à lei de introdução às normas do direito brasileiro, então toda a forma que a gente tem de interpretação teleológica, interpretação sistemática, né? Então a gente não pode esquecer a questão de, por exemplo, como eu falei, né, responsabilidade solidária, ela tem que ter previsão legal, não tem. A gente fala da lei da SAF, que é uma lei específica, né? Então a CLT ela é subsidiária, então quando a gente fala de grupo econômico, à luz do que prevê a CLT, é só se não tiver uma disposição na lei da SAF, que não é o caso, né? Então, eu acho que é uma construção jurídica que, mais do que só essa prática, a gente retoma um pouco os bancos acadêmicos, né, de ter toda essa visão e que eu, para mim, acho encantador no direito, né, essa visão de colocar o direito realmente ali, né, como a gente estudou, né, qual que é a forma que deveria ter a aplicação do direito, a interpretação correta da lei, né. Eu acho que muito legal, assim, acho que, enfim, se você quiser compartilhar mais alguma coisa, mais alguma experiência, ou então, pelo menos, trazer o que você espera agora, tem um projeto de lei para tentar corrigir um pouco, né, ou então aperfeiçoar um pouco esse texto de lei, né, não existe lei perfeita, o Mansur sempre fala muito isso, um dos autores do projeto de lei, não existe realmente lei perfeita, mas o que você espera, então, assim, agora, né, vindo esse caminhar, esses 2 anos aí de vigência, e vem desse 1 ano e 1 mês e parabéns, né, por ser 1 ano de Clássico SAF. Passou rápido, né? Passou rápido. Muito. Eu mesma, agora você me falando, eu me espantei, eu lembro de quando eu vi a notícia, assim, enfim, né, que você já viu de avanço, o que você progrediu, você como advogada do clube, mas, né, do Vasco SAF, mas também como ordenamento jurídico, o que você espera de mudanças aí para a gente concluir esse painel? Não, perfeito, perfeito. Acho que, assim, tem algumas coisas que... algumas dúvidas que ficaram, por exemplo, a questão do RCE. Na lei inicial, a lei vigente, né, se tinha uma dúvida se você precisava ter a SAF para entrar com a RCE. Né? O Vasco foi um clube que entrou com a RCE e depois constituiu a SAF. Né? O projeto de lei agora já esclarece essa dúvida. Né? O que eu vejo do projeto de lei tem algumas coisas relacionadas à transparência, né, de aprimorar a transparência com a divulgação de algumas atas específicas no site. Hoje já tem algumas obrigações de publicação de currículo, de alguns documentos, mas acho que eu vejo como positivo, obviamente, estabelecendo ali a confidencialidade a depender de cada assunto, mas acho que é importante, inclusive, porque a gente está falando de torcida, a gente está falando de clube, não dá para associar e pensar assim, é uma sociedade anônima fechada, esquece, a gente está falando de futebol, a gente está falando de torcida, a gente está falando de paixão, as pessoas querem ter informação, né? Acho que é do business e a gente tem que entender isso. Mas tem alguns pontos que eu vejo que até é um movimento, a gente tem feito até de contato para incluir, mas tem alguns pontos que para mim não fazem muito sentido, que é basicamente sobre a TEF, né? A TEF, que é o imposto único, né, federal. Só que essa TEF acaba, não tem muito sobre a base de cálculo, se ela incidiria sobre os 20% do repasse do RCE. Porque você acaba pagando a TEF sobre 5%, que não vai se reverter como lucro, né? Porque você tem uma obrigação expressa de repassar esse valor para pagamento de dívidas de terceiro. Então, isso já... A carga tributária ela é pequena, mas as obrigações são grandes, e ainda você tem um imposto que incide sobre um repasse que você precisa, obrigado legalmente a fazer. Então, talvez fosse uma coisa que pudesse ser aprimorada ou esclarecida no projeto de lei, a gente tem trabalhado isso, e alguns outros pontos também que são interessantes, mas acho que de impacto financeiro inicial, acho que seria um ponto também para ser esclarecido e, de fato, melhorar o fluxo de caixa, que a gente sabe que é difícil, né? Eu acho que começar uma operação do zero, colocar salário em dia do zero, montar um time do zero, né? O Vasco, ele vem de uma Série B, e você precisa montar um time competitivo para a Série A. Acho que essas 2 janelas foram as janelas com maior contratação do Vasco, acho que dos últimos anos. Então, foi um desafio muito grande. E aí, Ana, pensar assim, fazer realmente tudo do zero. Fazer as novas minutas de todos os contratos de licenciamento, contratos de trabalho de jogador, contrato de transferência. Fazer tudo de um jeito que você precisa apresentar para um investidor. Eu acho que isso é o mais interessante, e aí no caso da 777, que é um grupo que tem vários clubes. Então, você tem a possibilidade ali de ter acesso à informação, ter acesso à tecnologia, que às vezes um clube que não está dentro de uma rede de clubes não ia conseguir acessar. Então, o sistema de scout, que é um sistema que é aplicado para todos
os clubes, né? Você ter um advogado central ali que consegue ali te ajudar em questões do dia a dia. Isso, de fato, é uma mudança de realidade, sabe? Isso realmente... Oh, caramba, como foi bom, né? Ter essa modernização do futebol. Que legal ouvir de você que está dentro, e assim, mais ainda, não só dentro do Vasco SAF, mas ter tido muitos anos de experiência num clube associativo gigante também, e é isso, assim, a gente, esse painel, acho que ele é muito para dar essa visão, eu falei isso no comecinho já com o Andrei também, a gente vai ter toda uma teoria para os alunos da pós-graduação, todo um corpo docente técnico mesmo que vai passar conceito, teoria que tem que ter, mas a gente vai ter um Verbo Experience, que é um projeto dentro, que são diretamente, exatamente o que você está fazendo aqui conosco, né? Um grande profissional, um profissional de renome com muita experiência no mercado, passando uma visão prática, principalmente para trazer esse estímulo para o aluno, primeiro esse contato do aluno, né, com profissionais, né, de gabarito, como por exemplo você, a gente vai trazer muitas outras pessoas muito bacanas nesse Verbo Experience, mas trazer também uma visão de como a gente consegue usar essa matéria no nosso dia a dia e como é importante, né, a importância realmente do estudo, dessa capacitação, dessa especialização, e que hoje o mercado demanda, né, de profissionais que tenham isso. Acho que a vinda da SAF mais ainda, né, antes a gente tinha muito no formato associativo, claro que é muito de cada caso, a gente tem muitos formatos, clubes associativos que são ótimos nisso, mas a gente vê que a SAF também trouxe muito essa profissionalização. O tema anterior que foi da Andrei sobre compliance é um dos mecanismos que a gente sabe que a profissionalização acaba usando, e profissionais que estão ali instruídos para aquilo também, né, então isso acho que pode trazer questões, né, que tinham antes, né, porque quando de associação civil sem fins lucrativos, está falando uma forma de uma constituição de empresa prevista no Código Civil. Quando você vai falar da SAF, você, além de ter uma lei específica, você tem a aplicação da Lei das Sociedades Anônimas, que, obviamente, a depender da associação sem fins lucrativos, que fazia ali alguma remissão, se inspirava na lei da SA, mas era uma obrigação. Hoje, não. Hoje você tem uma obrigação que precisa ser cumprida, né? E aí, no caso do Vasco, especificamente, tem preocupações que não passavam na cabeça de um clube associativo. Por exemplo, você recebe capital americano, você precisa se preocupar com o FCPA. Que clube brasileiro pensava se preocupar em compliance em FCPA? Então, assim, são novas preocupações, né? Uma construção de entender essa realidade, entender como você está constituído ali dentro do ordenamento jurídico, porque é muito importante. Você tem um diretor estatutário ali dentro de uma lei, de uma SA. Você, como jurídico, você não pode deixar assinar qualquer documento, pensar em mecanismos de compliance, né, compliance financeiro, né? Então, é um outro mundo. É um outro mundo, assim, ter, óbvio, essa experiência numa associação. Você aprende muito assim, o que fazer, o que eu gostaria de ter feito e não conseguia fazer porque eu não tinha estrutura, e o que eu não posso fazer. Eu acho que eu divido muito nesses dois mundos. Tinha muita coisa que eu queria fazer nos outros, não conseguia fazer porque eu não tinha estrutura, e às vezes não era do interesse do administrador ali fazer. E aqui, por outro lado, não, e tem um interesse absurdo do administrador, porque está dentro do ambiente muito mais regulado, da gente pensar em compliance, pensar em governança corporativa, e de fato, implementar políticas que melhorem não só o desempenho esportivo, porque isso acaba desaguando no desempenho esportivo, mas também no desempenho administrativo e financeiro da SAF. É verdade, é isso, assim, a gente costuma falar muito isso, aí, independente do regime jurídico adotado, esse trabalho fora das quatro linhas impacta demais dentro, né, e é isso que você falou, uma coisa muito, acho que deve ser um desafio muito grande, você como advogada de um clube com uma torcida tão grande, tão apaixonada, né, e não tem como, cada passo que vocês dão acaba sendo como se fossem jogadas mesmo, né, e eu acho que isso deve ser, por um lado que é interessante também, deve ser desafiador. Nossa, você tocou em vários pontos que eu fiquei pensando agora, é verdade, esse lado também da legislação que ultrapassa, né, a nossa legislação brasileira e ter esse contato, né, até a questão às vezes cultural com uma empresa, né, uma empresa internacional, no caso uma empresa americana, né, então ter toda essa adequação, essa comunicação mesmo, esse diálogo, mas também ao mesmo tempo muito enriquecedor para você como profissional, um repertório que vai ampliando de uma forma, né, acho que sem igual mesmo. Até eu lembrei do Andrei falando um pouco no final sobre política, sobre compliance, né? Então, até uma curiosidade, né? Quando começou a operação aqui, eu fiz uma reunião com a área de compliance da 777, e aí um fundo de investimento, né?
tem uma outra visão, tem outros clubes, né? Eles começaram, né, recentemente a adquirir alguns clubes, mas tem um fundo, né? A essência da empresa é um fundo de investimento. Aí falaram, vamos mandar um PDF lá, uma pasta zipada com um monte de política, que as políticas. E aí, quando você vai ter que olhar, você vai olhar com viés de clube, você vai olhar com viés de clube do Brasil, você vai olhar com viés de clube do Brasil no Rio de Janeiro. Política de brindes. Vai ter, por exemplo, eles têm uma política de férias, mas uma política de férias não é aplicável aqui porque você tem a CLT. É preciso fazer essa política dessa forma. Aí você tem que explicar, você vai ter que tropicalizar alguns assuntos, né, explicar para eles que a realidade aqui é diferente, que isso não é aplicável, por que a gente precisa mudar, o que a gente precisa mudar, o que é legal, o que dá para se inspirar, o que, poxa, a gente nunca teve isso, mas pode ser legal trazer essa experiência de vocês para cá. Então, é uma troca muito grande, né, de conhecer, de a gente conseguir expor e, de alguma forma, aí montar esse modelo especial, né, e todo personalizado para o Vasco, para essa situação, né? Então, é incrível ter esse suporte, assim, deles fora e conseguir ter essa experiência de conseguir trocar muito documento e pensar fora da caixa, assim, né? Eu acho que essa experiência me mostra muito isso, porque tem que pensar fora da caixa, esquece clube, não, aqui você tem que pensar de uma forma totalmente diferente, um foco bem mais empresarial. E aí, não sei se pode ser falado, mas uma curiosidade que eu acho que algumas pessoas devem ter, como uma empresa americana, né, nessa aquisição de diversos clubes, eles certamente estão fazendo uma pesquisa de mercado muito ampla. Teve um porquê do Vasco, eles chegaram a pesquisar outros clubes, assim, qual é o pano de fundo desse casamento, né? É legal você perguntar isso, Ana, porque quando eu fiz a minha entrevista com a 777, disse, você tem alguma pergunta para a gente? Aí eu perguntei, por que o Vasco? Né? E pela história, pelo passado de vanguarda, né? A 777 tem um outro clube em Paris, que é o Red Stars, que é um clube de origem operária também, então eu acho que, obviamente, né, a relevância da marca, o tamanho da torcida e esse passado de vanguarda, né, na luta contra a discriminação social e contra o racismo. Nossa, que legal. Eu achei, assim, eu estava curiosa, fiquei muito impressionada com a resposta, muito legal isso. Eu nunca imaginei que isso fosse ser um atrativo, um diferencial, né? Eu acho que o peso da torcida é uma coisa muito bacana, mas realmente usar essa função social do esporte, principalmente o futebol, né, que tem toda uma influência de massa, aliar isso com um instrumento, um combate, né, de direitos humanos, de assentar realmente, né, acender esse assunto, né? Ser esse instrumento, então, muito legal, que uniu um gigante, né, do futebol com, enfim, com um time que tem esse poder, assim, que tem essa imagem, que tem né, que é mensageiro disso nesse espaço nosso, né, brasileiro. Achei muito bacana também a expressão que você usou, né, de tropicalizar. Acho que deve ter essa adequação realmente muito legal. Imagino, até pelo seu perfil, assim, acho que deve ser um diálogo muito, muito bacana, né, de ser feito, assim, deles também se introduzirem nessa nossa cultura, né, que afinal de contas também leva isso para o mundo todo, né, até vendo, acho que é difícil falar por outros, mas eu vejo, que depois da SAF falo isso muito em diversas ocasiões, que abriu margem para a gente dialogar, para a gente se comunicar com uma área muito grande do mercado financeiro, né, até amigos, às vezes a gente está em almoço, ou reuniões mesmo, né? Hoje eu tenho muitas reuniões que são em lugares de mercado financeiro, né? Então, em assets, em bancos digitais, em bancos, enfim, tudo quanto é cenário de mercado financeiro. E antes era assim, até almoço de amigos eram pessoas distintas, a gente quase não tinha assunto muito em comum. E hoje tem um grande assunto em comum, que acaba sendo a SAF, né? Você acha que o Brasil tem sido realmente bem visto nesse olhar de ser um potencial para, assim como a 777 olhou o Vasco, outros grupos de investidores, eu tenho alguns que eu posso, né, que eu vejo que são, assim, na sua visão, você também tem você compartilha dessa visão de ser um alvo, assim, para esses grupos de investidores? Com certeza, Ana. Eu acho que isso, inclusive, a recente portaria da CVM falando sobre a possibilidade de abertura de capital, né? Óbvio, acho que é um passo de cada vez, mas acho que já ter a CVM reconhecendo a possibilidade, vendo como positivo, editando uma portaria para regular o assunto, já é um passo muito importante, inclusive para a segurança jurídica, né? Ainda tem muitas pessoas que questionam a validade da constituição de uma SAF, oh, meu Deus, o contrato, preciso ver. Gente, é uma operação societária como outra qualquer, que é comum, né, entre empresas, né? A gente tem que pensar dessa forma. Se você for pensar em clubes que já tem vários clubes, né, na América do Sul, somente também na Europa, que já tem capital aberto na Bolsa, né, que já participaram, né, de um IPO. Então, assim, é uma realidade.
Óbvio, não quer dizer que vai dar certo com todos os clubes, assim como a SAF, mas é um olhar muito mais interessante da questão de investimento no futebol. Imagina você ter um clube brasileiro com capital aberto que o torcedor pode comprar ação, né? Caramba, tipo, será que um dia isso vai... Pode ser que um dia chegue, a gente pode... A CVM já deu ali o pontapé inicial, então pensar nas debêntures suas... Exatamente, e você fazer um recorte, Ana, até é interessante falar, do perfil de quem investe na Bolsa. Se você for pensar, os investimentos iniciais são de R$40, né, com uma variação ali de idade muito grande, é muito perfil do torcedor, né, do quem acompanha futebol, né, então é uma possibilidade, sim, óbvio, a gente tem que pensar um passo de cada vez, né, acho que aqui pela SAF do Vasco é um momento de reconstrução, de criação de cultura corporativa, né, de uma empresa cada vez mais austera, organizada, e, obviamente, a gente, num próximo passo, vai pensar aí numa captação financeira, mas já ter essa possibilidade da CVM fazer essa portaria, eu achei sensacional. É verdade, muito bem mencionado, é verdade. Isso mostra o caminho que a gente está seguindo, realmente, de consolidação disso, né, desse novo formato societário próprio, né, para o esporte, né, que acho que tem já entendimentos que cabe além do futebol, apesar de ser a SAF. Muito legal. Gisele, assim, eu agradeço demais de novo, acho que, não sei se você quer acrescentar mais alguma observação sua, alguma ponderação sua, mas eu agradeço demais o seu tempo, direcionar aqui para os nossos alunos, para incluir, né, de compartilhar da sua experiência, do seu conhecimento. Fico muito feliz, muito grata de novo da sua participação aqui. Da minha parte aqui, só isso, assim, acho que a gente já tá mais que satisfeita aqui com as suas contribuições. Se quiser acrescentar... Obrigada. Não, obrigada, Ana. Poxa, foi um prazer, conte comigo. Eu acho que a organização está perfeita, eu acho que vocês têm que pensar, assim, em matérias, em aulas também mais práticas, que acho que acabam de alguma forma ilustrando um pouco melhor a realidade. E obrigada pelo convite, você para mim é uma referência. Posso falar que uma grande amiga, uma pessoa que admiro muito, e conte comigo sempre precisar, e parabéns pelo projeto. Muito obrigada demais, parabéns você pelo trabalho. Acho que os torcedores vascaínos, se tiver alguém aqui nos ouvindo, ficam muito felizes com todo esse desempenho mesmo. E é isso, então a gente se encontra numa próxima. Obrigada de novo, Gisele, obrigada a todos os nossos alunos que nos ouviram aqui, que acompanharam mais esse segundo dia. Amanhã a gente tem o nosso terceiro dia também, espero vocês, e uma boa noite a todos, pessoal, obrigada. Tchau, tchau.